Salve, salve a empatia! Gente, é muito fácil ser simpático com quem nós gostamos, com os nossos familiares, com nossos amigos, com nossos amores, mas empatia não é a mesma coisa que simpatia. E é aí que está o grande diferencial do nosso comportamento. Ser empático é quando nós nos colocamos no lugar dos outros, daquelas pessoas que por vezes nem conhecemos, em algumas situações que nos deparamos de convívio com pessoas totalmente diferentes da gente, né? Então, nesses momentos é que nós nos mostramos empáticos ou não a essas pessoas. Não é gostar, é se identificar, se colocar no lugar do outro, sentir a emoção dos outros, respeitar esse espaço do outro. Como assim? Quantas vezes nós estamos em um ambiente comum de trabalho, estudo, ou mesmo numa roda social, onde algumas pessoas começam a expor o seu pensamento e outras pessoas ou nós próprios cortamos essas pessoas, não deixando que concluam o seu pensamento, menosprezando a colocação do outro, o sentimento do outro, não dando importância ao que ele pensa. Quantas vezes acontece isso? É aquele cortar o que o outro está dizendo, o que o outro está pensando, né? E quando nós nos colocamos numa postura diferente, quando nós permitimos que a pessoa conclua o seu pensamento, que a pessoa exponha os seus sentimentos, nós estamos sendo empáticos, nós estamos nos colocando no lugar do outro, permitindo que ele conclua essa ação, mesmo que de repente não seja tão interessante para a gente o que aquela pessoa está dizendo, que nós já tenhamos conhecimento, né? E normalmente isso acontece quando nós já temos conhecimento do que outra pessoa vai falar. Então, se corta o pensamento do outro e isso é falta de empatia, né? Porque a empatia nos leva a esse respeito, que o outro exponha seus pensamentos, conclua sua colocação de ideias, não é verdade? E mais um outro posicionamento, né, que é quando nós conseguimos compreender, através da leitura gestual, da fala corporal da outra pessoa, os sentimentos que ela está tentando passar, né? Muitas vezes, numa reunião, colocando como exemplo, nós percebemos o gestual de uma pessoa, talvez com aquela vontade de falar, mas sem coragem, com timidez. E quando nós as estimulamos a expor o seu pensamento, muitas vezes até é muito interessante e que vem a agregar bastante ao que está sendo construído naquele momento, isso é empatia. Nós permitimos que aquela pessoa se exponha, se coloque, talvez ela não esteja sabendo exatamente como entrar no assunto, né? Como começar a fala, ou tenha vergonha de que as outras pessoas considerem que é uma bobagem o que essa pessoa vai falar, né? E esse movimento empático de estimular que a pessoa fale, né? Isso é muito importante, é se colocar emocionalmente no lugar do outro, é observar o comportamento do outro e auxiliá-lo nesse momento, né? E isso, né, é você perceber a situação em que o outro se encontra e agir para favorecer, para que a ação aconteça. Isso é empatia. Quando nós, mesmo sem conhecer aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não nos seja simpática, mas que nós a respeitemos suas emoções, né? E isso muda muita coisa, né? Isso muda o posicionamento, muda a energia,
muda o todo de verdade. Né? Ser empático é uma necessidade perante a sociedade, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Onde as pessoas estão com um nível de ansiedade muito alto, de preocupação muito alto, de medo. Né? Então, ser empático em relação às emoções dos outros nesse momento é muito importante. Né? É promover a sobrevivência do grupo, né? É se conectar com as emoções dos outros e gerar comportamentos capazes de proporcionar o bem dos outros, o bem geral. São ações bem simples, mas muitas vezes muito difíceis de ser executadas. É muito difícil ser empático, porque nós não nos permitimos essa doação, essa abertura. Né? Eu não conheço, não sei quem é, ou mesmo conheço e não gosto, então eu não me importo em nada com essa pessoa, não tenho necessidade de ser empático. Mas é bom entender que em algum momento nós vamos necessitar da empatia de alguém. Vai nos auxiliar bastante. Então, sejamos empáticos, não só nesse momento de pandemia, mas principalmente agora, né? Que é o momento que nós estamos vivenciando. Sejamos empáticos. E depois que nós começarmos a praticar a empatia, vamos ver que o nosso meio, ele melhora, o nosso convívio com a comunidade, em geral, com aqueles que nós nem conhecemos, mas que respeitamos e praticamos a empatia em relação a eles, mudam também seu comportamento, né? E o todo se harmoniza. Vamos ser empáticos. Veja como vai ser muito melhor para todo mundo. Contamos com a empatia de todos.